os discípulos de Jesus, mas as pessoas que estavam perseguindo os discípulos de Jesus tiveram uma surpresa desagradável. Sabe qual foi a surpresa desagradável? De Saulo. Porque quando ele pegava cartas lá no Sinédrio para perseguir os crentes da igreja primitiva, eles achavam que estava fazendo uma coisa boa. Eles achavam que estava perseguindo simplesmente, sabe quem? Os crentes. Mas Jesus apareceu para ele e falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando você persegue um crente em Jesus, você está perseguindo a Jesus. E Jesus olhou para ele, irmãos, quando ele contemplou a glória de Jesus, ele caiu cego no chão. E ele tremeu e falou: Senhor, quem és tu? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegue, meu filho. Você não sabia quando você persegue o irmão Jones que está pregando o meu evangelho lá, é a mim que você persegue, não? Você não sabia que quando você está perseguindo, aleluia, aquele grupinho de pessoas que está me louvando lá, não é a mim que você está perseguindo, não? Mas irmãos, quando alguém persegue a sua vida, quando você está fazendo a vontade de Deus, é a Deus que eles estão perseguindo. E Jesus disse: Saulo, difícil coisa é você lutar contra os aguilhões. Difícil coisa. Mas você quer saber de uma coisa? Você andou vivendo a vida inteira perseguindo o crente, né? Agora você vai ser perseguido. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus salvou ele, transformou o nome dele de Saulo de Tarso para Paulo, e Paulo agora é perseguido por causa do Evangelho. Quer dizer, o perseguidor da igreja passou a ser perseguido. Sabe por quê? Porque estava perseguindo o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, voltando a Daniel falou, começaram a policiar a vida de Daniel, encontraram Daniel orando 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta, buscando. Interessante, irmãos. Daniel é um exemplo de vida devocional. Ele era uma pessoa que tinha uma relação boa com Deus. Eles olham para Daniel, e Daniel lá suplicando, se confessando a Deus, e suplicando pela misericórdia de Deus, intercedendo pela vida das pessoas. Sofrendo perseguições, Ana Paula. Daniel estava sofrendo perseguições da corte inteira, mas ele não deixou de confiar no poder do Deus a quem ele servia. E isso é um exemplo de fé. Aí, irmãos, sabe o que acontece com seus perseguidores? Que perseguiram Daniel, que conspiraram contra Daniel, que denegriram o nome de Daniel, que levantaram calúnia contra Daniel. Vocês querem saber o que aconteceu com eles? Eu vou te dizer dentro da palavra. E se você quiser, abra sua Bíblia onde você está e lê Daniel capítulo 10. E você vai ver, a partir do versículo 1, capítulo 6, a partir do versículo 1, você vai saber o que aconteceu com os perseguidores do profeta Daniel. Aleluia. Aí você pode ler o texto todo que você vai entender tudo, mas eu vou parafrasear. Então, o que aconteceu? Toparam Daniel orando a Deus. Aí chegaram para o rei e falaram: rei, parece que Daniel fez pouco caso da lei que o Senhor assinou. Está lá invocando outro Deus. E conforme a lei do Medo e dos persas, que não pode ser revogada, ele deve ser rapidamente conduzido à cova dos leões para ser alimentado por eles. Imagina, irmãos, pegar uma pessoa e jogar lá na cova dos leões, leões famintos, leões que estavam extremamente famintos. Aí eles pegam Daniel, e o rei, irmão, não sabia do propósito dessa conspiração.
o rei jejuou, porque o rei amava Daniel, mas ele não podia voltar atrás porque ele tinha o selo do seu anel sobre a escritura que foi lavrada. Então o que ele fez? Ele teve que lançar Daniel na cova dos leões. E ele chega, irmãos, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. No versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões, e falando o rei, disse a Daniel: ó, o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, orando a Deus, e não deixou trazer à sua presença nada de instrumento de música. E fugiu dele o sono, ficou acordado a noite toda, e pela manhã cedo, que era o tempo que terminava, né? Que era o tempo que terminava em que Daniel estivesse na cova, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste, falando o rei. Disse: Daniel, servo do Deus vivo, porventura o Senhor teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante de Deus. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Deus livrou Daniel da cova? Não livrou. Mas Deus fez melhor. Deus não livrou Daniel do problema, mas ele entrou no problema com Daniel. Você sabe por quê? Deus poderia ter livrado Daniel da cova, mas o povo precisava saber que Deus era com Daniel. Então Daniel, Deus não livrou Daniel da cova, mas ele entrou na cova com Daniel. Muitas das vezes Deus não te livra do problema, mas entra no problema com você, para mostrar que é Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que aconteceu. Mas vem cá, qual foi o futuro dos conspiradores de Daniel? Daqueles que se levantaram contra ele, daqueles que caluniaram, daqueles que o perseguiram. Você sabe o que o rei fez, irmão? Deus foi, enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E Daniel saiu da cova ileso. Amém? Amém. Deus fechou a boca dos leões e livrou Daniel. Entrou no problema com Daniel. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que está passando por uma situação difícil e está pedindo assim: Senhor, me livra dessa situação. E Deus manda falar para você: Deus não vai livrar você dessa situação, mas vai entrar na situação com você, para mostrar que Ele é Deus. E Ele vai ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Aí agora Deus pega os conspiradores, aqueles que se levantaram contra o juízo de Deus, contra o profeta de Deus, e o que Deus, qual foi o destino deles? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei ordenou que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado até o fundo da cova quando os leões
se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o final dos acusadores de Daniel foi triste. Foi triste, irmãos. Deus livrou Daniel da cova, aí pegou aquelas pessoas que botaram Daniel na cova e falou assim, tá bom, eu livrei meu servo da cova, vocês acusaram ele disso, vocês acusaram ele daquilo, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o rei, já que os leões não danificaram meu servo, porque eu fechei a boca dos leões, agora é hora de eu fazer justiça ao meu escolhido. Vou lançar agora os seus perseguidores na cova. Aí jogaram todos os 120 governadores, mais suas casas, suas famílias, seus filhos e mulheres, na cova. E sabe o que aconteceu com eles? Foram devorados pelos leões. Foi devorado. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus não concorda com esse negócio de uma pessoa ficar denegrindo a imagem dos outros. Porque Deus, o que é mais abominável diante de Deus é o tal da maledicência. Alguém sabe o que significa maledicência? Faz assim com a mão. Maledicência, irmão, é quando você fala mal de uma pessoa na ausência dele. Ele não tem direito de se defender. Isso é abominável aos olhos de Deus. E você sabe o que acontece? Deus julga. Deus ouve e julga. É por isso que a Bíblia fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é bem clara, não andarás como mexeriqueiro entre o meu povo. Não te porás como mexeriqueiro entre o meu povo. Mexeriqueiro é aquele que fica levando e trazendo notícia ruim acerca da sua vida, denegrindo o teu nome, falando mal da sua vida, ao invés de te ajudar, te atrapalha, escandaliza o teu nome. Mas na hora de Deus, Deus desce com juízo. E quando Deus desce com juízo, querido, ninguém pode cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, aleluias, que conspiraram de forma perversa e cruel contra a vida de Daniel. Eles tiveram um final triste, porque eles estavam perseguindo alguém que estava debaixo de uma ordem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena, querido, busca a presença de Deus. Busca a presença de Deus. Você sabe por quê? Porque quando você busca a presença de Deus, querido, Deus vai estar do seu lado. Não importa se levanta 120 governadores contra a sua vida. Não importa se levanta o bairro inteiro contra a sua vida. Mas, quando Deus é na sua vida, querido, Ele dá até o tempo para a pessoa se arrepender. Mas quando Ele vê que não há possibilidade de arrependimento, Ele fala assim, agora eu vou visitar o pecado de fulano que foi injusto com o meu ungido. Aí, meu querido, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Horrenda coisa, disse o autor aos Hebreus, palavra de Deus, é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ajuda a obra de Deus. Persegue a obra de Deus, não. Quando vinha a conversa fiada, falou, ó, eu não quero falar mal das coisas de Deus. Se eu não puder ajudar, eu não quero atrapalhar, não, porque eu tenho medo, eu tenho temor da mão do Senhor. É mais bonito. Louvado seja o nome do Senhor. Do que ficar com esse negócio de tititi daqui, tititi dali. Cuidado, irmãos. Cuidado com o espírito maligno do tititi. Você sabia que existe o espírito do tititi? Existe. O espírito do tititi no ouvido, falando abobrinha, falando coisas que não edificam, coisas que prejudicam a vida das pessoas. Às vezes a pessoa tem um histórico de vida excelente com Deus e por causa de um maledicente, por causa de uma pessoa maligna, às vezes a conduta daquela pessoa ela é censurada por causa da fofoca dos outros. E Deus entra em juízo com os fofoqueiros. Porque Deus detesta a gente fofoqueira. É gente que ao invés de buscar a presença de Deus,
fica olhando o pecado na vida dos outros e buscando ocasião contra a vida dos outros, e muitas vezes é pecado que não existe na vida dos outros. Mas existe o Deus, querido, que está no controle da nossa vida. Pode vir perseguições, pode vir luta, querido, mas se você tiver comunhão com Deus, ninguém jamais pode te deter, porque há uma proteção de Deus sobre a sua vida. E ai daquele que tocar em um dos meus ungidos, disse o Senhor. Ai daquele. Ai daquele que tocar em um dos meus ungidos, disse o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Bíblia. Isso não é coisa minha não, é palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel foi vitorioso por quê, irmãos? Alguém pode dizer? Faz assim quem pode dizer. Por que Daniel foi vitorioso? Porque ele tinha o hábito de o que ele fazia? Orar. O que ele fazia? Servia o Senhor. Ele o quê? Orava a Deus. Quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Essas meninas são meninas de Bíblia, viu, irmãos? Deus abençoe essas meninas. As adolescentes são meninas de Bíblia. Né? Daniel foi vitorioso porque tinha uma vida com Deus. E quando você tem uma vida com Deus, quando você constrói uma vida com Deus, você é o vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Nos coloquemos de pé. Vamos, aleluia, terminar o trabalho de hoje. Se você trouxe a sua oferta, pode colocar na mesa. Se você trouxe, nós vamos estar aqui orando. Se você não trouxe também, amém. Deus vai te abençoar da mesma forma, porque nós não pregamos o Evangelho por dinheiro. Pregamos o Evangelho por amor a Cristo, amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela vida de cada pessoa nesta noite, meu Pai. Meu Deus, eu quero fazer uma oração especial a essas crianças, Senhor, que estão aqui conosco nos ajudando. Meu Deus, quantos pais estão em casa agora sem fazer absolutamente nada, na frente de uma televisão perdendo o seu tempo, enquanto deveria estar buscando a presença do Senhor aqui. Na verdade, enquanto as crianças estão sendo exemplo para os seus pais, enquanto as crianças e adolescentes estão aqui buscando a presença de Deus, mas não vão sair daqui de mãos vazias, porque a Bíblia nos dá essa certeza. A Bíblia nos fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluias. Abre a sua mão, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja na vida de cada um de nós. E não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Você vai falar comigo. Eu recebo a minha vitória. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu tomo posse. Nesta hora. De tudo aquilo que Deus projetou para a minha vida. Amém? E está terminado. Que Deus abençoe.